E eu quero convidar, querido pastor Carlão, vamos aplaudir a vida desse homem de Deus. Glória a Deus. Ô, pastor Robson, o senhor poderia trazer a maca, por favor? Pastor Carlão, tive a oportunidade, né? Eu acho que melhor pro lado de cá, será? Ou põe aqui no meio e a gente reda. Pode colocar aqui isso. Pastor Carlão, tive a oportunidade de conhecê-lo. Antes eu conhecia de ouvir falar, depois meus olhos viram. E aí eu fui conhecer o pastor, que eu estava com umas zigue-zira, umas dores assim, que as fazem assim. Como diz, hoje eu aprendi uma, amor. Hoje eu aprendi. Eu estava uma mulher crocante, estrala toda hora. O Serginho, no programa hoje, você acredita? Que ele falou que ele era um homem crocante. Que aí era... Eu falei, é verdade, eu estava nesse estilo. E aí fui conhecer o pastor Carlão, que faz parte do Ministério Clínica da Alma. O pessoal do Clínica da Alma, a gente encontrava na TV, e eles sempre falavam do pastor Carlão, mas eu ainda não tinha a oportunidade de conhecê-lo. E quando eu fui, né, a primeira vez, eu descobri que ele orava pelo ministério, há 2 anos, pela minha vida, eu nem sabia. Por mim, pelo Léo, descobri que ele era primo do Léo. Mentira, né? Não. E ele tinha, né, um carinho pelo Léo, orava pela minha vida também, intercedia por nós. Ele e a sua esposa, que vai apresentar aqui também, com sua filha. E teve um mistério ali, né, pastor? Deus usou você na minha vida, me usou na sua, porque é assim que ele faz, né? Deus tem feito grandes coisas. Até nos crocantes ele usa. É verdade. E aí, eu falei, tenho tido a oportunidade de estar, né, caminhando mais perto do pastor, né? E como eu tenho ficado maravilhada com o conhecimento que a gente vai adquirindo. E eu sou assim, tudo que eu recebo eu gosto de dividir. Então, eu tenho aprendido muito na ceia do Senhor, que você dá graças pelo que você tem, compartilha, depois você come. Então, o pastor aqui hoje é um dividir mesmo, né? E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará, continuará fazendo. E a gente que trabalha com o corpo, né, alma e espírito, né, dor e emoções, a gente tem trabalhado tanto a nossa identidade, as nossas questões, mas nós precisamos cuidar também das nossas emoções e do nosso físico. Então, aqui nós já tivemos aula, atividade física. Nós temos, realmente, é variado. Por quê? Porque a gente tem que buscar esse equilíbrio na nossa vida. E hoje o pastor Carlão vai ter, ele vai compartilhar conosco. Eu dei um desafio para ele. Falei, pastor, o que você acha de a gente fazer um culto assim? Você já fez? Não, então vamos fazer. Adoro fazer coisa nova. Eu gosto. E ele gostou dessa ideia. O pastor Leozão vai orar por ele. E aí, ele vai escolher uma pessoa para estar deitando aqui nessa maca, né? Que vai ter uma sessão hoje de quiropraxia. Ele vai explicar. E a gente escolheu fazer em outubro, porque não tem outubro rosa? Mulher. E ele vai falar também sobre essa questão, às vezes até do próprio câncer, o que tem a ver. Em novembro ele vai ter que voltar, porque vai rolar o Novembro Azul também. E aí, para que a gente possa conhecer mais e entender mais o nosso organismo, né, e saber lidar com ele, lidar de uma maneira realmente assertiva, para que a gente tenha bons resultados. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós queremos colocar o teu servo no altar, nesse momento que vai dividir a palavra com o teu povo. Dê-lhe palavras sábias, com discernimento, e que essa semente venha cair em boa terra, que venha frutificar, trazer cura, libertação e salvação também. Preserva-o para ti mesmo, ó Pai amado, e nós declaramos a tua bênção e repreendemos todo o cabo de rapina, não terá o direito de levar nenhuma semente que vai ser plantada nessa noite. Declaramos a tua bênção e a tua vitória no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok. Sim. Só escolher uma mulher, só observar se não é alcinha, se não tem decote, blusa larga, não pode estar saia. Ok. Ok. Boa noite. Glória a Deus.
Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom, né, eu recebi o nome de Carlão, eu gostei, confesso. Pequena pessoa não é, né? Mas louvado seja Deus. Alguém tem dor aí? Sim ou não? Sim. Amém. Antes de começarmos a dialogar, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Romanos, especificamente no capítulo 12. Quase que impossível falar de corpo sem falar de apresentação. Quando esse povo lindo, todo mundo encontrar a palavra, diga amém. E nós vamos fazer uma dinâmica muito linda aqui hoje, que eu amo fazer. Toda vez que nós anunciamos a palavra, nós nos levantamos em reverência a Deus. Amém? Então eu vou anunciar novamente Romanos 12, versículo 1. Porventura você pode estar com dor, mas caso você não consiga se levantar, eu também louvo a Deus pela sua vida. A palavra de Deus aqui nesse contexto diz: teremos nova vida. Por isso Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, de dentro do nosso ser nessa noite, permita dialogar conosco de uma forma sutil, sublime, suave e perfeita. De dentro do nosso corpo, Senhor, nessa hora, com o teu poder e a tua majestade viva dentro de nós, se manifeste, Espírito Santo. Nos apresentamos, sim, Senhor, em sacrifício vivo. Buscamos a santidade, Senhor, e o nosso culto racional. Dá-nos entendimento essa noite, Senhor, sobre todas as vertentes, todos os sintomas e todas as situações em que nós temos passado. Dai-nos a luz, porque nós precisamos da luz. Não temos conhecimento dela toda, Senhor, mas precisamos dela nessa noite. Satanás tem tentado plantar uma fibromialgia espiritual, tem plantado um rio contaminado, tentando contaminar o nosso sangue, mas o sangue do Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. O rio de águas vivas está aqui nessa noite. O rio de águas vivas está dentro de nós. E o próprio Deus caminha com vida nessa noite. Você pode se assentar. Muitas das vezes, amados, falamos da palavra dor, mas não usamos a palavra dor para dimensionar o que significa a palavra dor dentro de nós. Muitas das vezes, falamos que estamos sentindo dor. Falamos ou dialogamos que estamos vivendo a dor. Mas na maioria das vezes nós não entendemos de que dor verdadeiramente nós estamos falando. Quanto dentro de vós aqui, dentro desse salão, sabe o que significa no corpo físico um nódulo? Sabe qual é o significado real de um nódulo no corpo? Qual dentre vós nessa noite sabe verdadeiramente qual é o significado do seu ombro estar duro
enrijecido? Qual dentre vós aqui nessa noite sabe qual é o significado de um dia ter formado um monte de mioma no seu útero? Qual homem aqui dentro desse lugar, nessa noite, sabe o motivo real de ter criado um pequeno nódulo na sua próstata e ela vir inchar? Muitas das vezes falamos muito dentro dos púlpitos, nas igrejas, sobre maldição hereditária. Falamos muito sobre a vida dos meus avós, dos meus pais. Falamos muito daquilo que o DNA, contaminado, veio ser passado para a nossa geração, passado para a nossa vida de forma contaminatória. Mas eu quero me ater essa noite à palavra de Deus. Em Romanos 12 diz claramente para todos nós, Paulo escreve transmissivamente para a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas antes dessas 3 palavras, Paulo diz uma muito importante. E qual é? Paulo fala do corpo. Paulo fala do templo do Espírito Santo. E quantas vezes nós indagamos que nós somos templo do Espírito Santo, mas não cuidamos como o Espírito Santo gostaria que o nosso corpo estivesse. Temos aqui um pequeno quadro. É um quadro simples, na verdade. Esse quadro retrata um pouco da minha trajetória de trabalho, em atendimento com pacientes, fazendo perguntas em dias comuns de atendimento. Aqui nós temos a região do pescoço. Você consegue tocar no seu pescoço aí agora e sentir ele como ele realmente está? É a forma verdadeira. Não é culpa da mesa lá do seu escritório, não é culpa lá do seu chefe que é chato, não é culpa da atmosfera do seu ambiente de trabalho. Não. Muitas das vezes nós somos inflexíveis, teimosos, e na verdade nós não estamos interessados em ver o ponto de vista do outro. E nós não encaramos a nós mesmos. Isso se torna uma grande dificuldade de se relacionar em qualquer lugar que nós estivermos, principalmente dentro da igreja. Porque essa palavra que Paulo deixou, ele deixou para a igreja. Muitas das vezes temos dificuldade de nos relacionar com os irmãos. Temos dificuldade de dialogar com os irmãos. Temos dificuldade de expor a caixinha dentro da caixinha. Mas afinal de contas, o que você está falando? Eu estou falando de um fragmento chamado nódulo. Nós participamos de grandes eventos na igreja. Congressos, seminários, simpósios, workshops. Participamos de muitos eventos de grande porte. Nós expomos a nossa vida, como Tiago 5,16 diz. Nós indagamos que fomos curados, tratados, sarados, remidos com o sangue do Cordeiro. Mas sabe qual é a verdade? É a caixinha dentro da caixinha. Nós falamos para todo mundo ouvir. Muitas das vezes criamos personagens para todo mundo ver. Mas, na verdade, dentro do nosso corpo fica uma caixinha chamada nódulo, que ela armazena o registro da sua vida. E o nódulo é exatamente isso, caso você não tenha pensado. O nódulo é o registro da sua vida desde quando você nasceu. Você não sabia disso, né? Pois é exatamente isso que o nódulo é.
E o problema do nódulo, que o nódulo não desaparece se você entrar para a academia. O nódulo não desaparece se você ir para um terapeuta. O nódulo não desaparece. Não desaparece. Se você fazer um trabalho de psicoanálise, tomar um remédio psiquiátrico, não importa o que você venha fazer, o nódulo não sai do seu corpo. Porque você ainda não decidiu acabar com ele. Porque ainda dentro do seu corpo, imperceptivelmente, existe uma caixinha dentro da caixinha. E a caixinha que eu falo é o seu corpo. Só que no seu corpo tem uma outra caixinha que vai de encontro a um item que tem na sua casa. Sabe qual é? Seu travesseiro. Sabe aquele ventinho que de vez em quando ele aparece? Lá no travesseiro? Esse ventinho só você sabe que ele existe. É a caixinha dentro da caixinha, soprando lá de dentro assim, ó. Ó, eu estou aqui ainda, tá? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que o problema ainda está aqui dentro. Ele não foi embora. Sabe por que muitas pessoas são acometidas pelo câncer e ele vem visitar? Mesmo você indagando que leva uma boa vida, que leva uma vida calma, uma vida tranquila, e depois você vai dizer para Satanás que a culpa é dele. Você conta uma historinha falando, foi Satanás que fez isso comigo. Mas naquele momento que você tinha que confessar a Deus, e mostrar para ele ali, naquela hora, que você ia mudar a sua linha de pensamento, a sua forma de interpretar aquilo que você viveu. Você sabe qual é a atitude que nós temos, nós cristãos? Nós mudamos para agradar a multidão. E não mudamos para agradar a Deus. Nós não vamos lá para a palavra de Oséias 6,3 para assim perseverar em conhecer a Deus. E tem um detalhe muito importante, nós continuamos de pé. Nós não nos dobramos, nós não nos ajoelhamos e nós não nos entregamos a Deus. E as consequências vão ficando um pouquinho mais drásticas no corpo. O que significa um nódulo no ombro? Um nódulo no ombro representa a habilidade para viver as experiências de uma maneira feliz. Fazemos da vida uma carga por causa das nossas atitudes. Vocês vão percebendo que na medida que eu for falando, o seu ombro vai ficando mais duro. Pode pegar nele aí. Ele endureceu um pouquinho mais. Pode pegar no seu ombro. Ele não está tão mole desde a hora que eu comecei a falar. E eu vou dizer para vocês por quê. Deus não está satisfeito. Deus não está alegre. A palavra de Deus diz que o jugo é pesado, mas que o fardo seria leve. Mas só acontece isso se nós tomarmos 3 atitudes. E olha que interessante, falamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se de pé não está, se dobrando não está suficiente, ajoelha. Se ajoelhar não está suficiente, deita. Se deitar não está suficiente, começa a rolar no chão. Porque é assim que funciona. Porque a coisa vai tomando condições muito pesadas. Você sabia que a coluna, ela é o suporte da sua vida, e não só o suporte central do seu corpo? Que na sua coluna você armazena paravertebralmente. Se você tiver 1, 2, 3 ou 4 nódulos, você tem um problema gravíssimo. Na parte superior da coluna, ela representa suporte de apoio emocional, ou a falta dele.
Na parte média da coluna, que é a região torácica, essa tem sido um dos maiores problemas na igreja, porque ela está relacionada à culpa ancorada no passado. A culpa ancorada no passado, ela está ligada à caixinha dentro da caixinha. É aquele reservatório interno que só a gente sabe que existe. Nós já dizemos para muitas pessoas, eu já resolvi esse problema, já está solucionado, não se fala mais nisso, mas sabe quando o pé da gente não consegue andar? A coisa está assim, eu já confessei, eu já gritei, eu já esperneei, eu já falei, eu já confessei de novo, e de novo, e de novo, mas meu pé continua trancado no chão? É que muitas vezes você não diz para o seu pastor que a caixinha ainda está lá. Na verdade, o problema não saiu daqui, ele ainda está aqui. O que significa a sua lombar? Quando você tem uma lombalgia. Medo por dinheiro, falta de apoio e suporte material. Tudo funciona de acordo com a vontade de Deus. Se na parte de cima do nosso corpo, nos homens, peitoral, nas mulheres, a mama, formam-se nódulos, tanto na frente quanto nas costas nas mulheres. Nódulos nas mamas e nódulos também nas costas. Na região torácica, a mulher vai ser acometida pela enxaqueca absurdamente elevada, porque vai gerar nela uma fadiga também absurda. Vai caminhar uma vida inteira e não vai descobrir a causa da sua enxaqueca. Recebi uma mensagem de uma irmã hoje, falando que ela está tendo tonteira. Foi como se Deus estivesse falando comigo. Olha, essa irmã está fadigada. Essa irmã ela está passando por problemas. Era Deus falando através da mensagem. Essa irmã, ela é daqui da igreja. Eu estou zonza, eu estou tonta. Eu falei assim, meu Deus, Deus está falando. O nível de fadiga já está elevado. É como se a pessoa que tivesse enxaqueca, ela tivesse um refluxo intermitente, ele não passasse. A pessoa tivesse num estado de pane, de ansiedade, ela não passa, ela não acaba, ela não termina, fica aquele estado de ansiedade. E não é um estado desnivelado, é um estado que não passa. O cotovelo significa e representa a mudança de direção e a aceitação de novas experiências. Conhece alguém que fica muito assim, ó? Conhece? Conhece alguém que está assim agora? Não olha para o lado, não. Mas você conhece? Chama espírito de namoradeira. Espírito de namoradeira é brincadeira, só para descontrair. Mas é quase isso mesmo. O que a namoradeira sempre está fazendo? Vamos ver se você sabe. Ela está sempre esperando alguém passar. Só que no contexto aqui, tem alguém nessa posição aqui, nessa posição, esperando Deus fazer alguma coisa. Isso é triste, gente. Porque se você ficar nessa posição, Deus vai fazer nada. O problema não está em Deus, está em você. O problema está na condição que você tem ancorado os seus braços e descansado, dizendo, né, para a multidão que está descansando em Deus, porém não está descansando em Deus. O nódulo é capaz de retirar as vértebras do corpo do seu local de origem. Um ser humano natural
que talvez não tenha trabalhado um trabalho tão pesado na vida, ele pode ficar até 37 anos com a coluna em extremo estado perfeito. Mas vai que um dia ele decide ir no supermercado e ele carrega uma sacola um pouquinho mais pesada do que o normal e a coluna vai lá e trava. Essa pessoa teve uma vida aparentemente normal a vida inteira, mas porém era uma pessoa que camuflava seus sentimentos, guardava seus sentimentos, não expunha seus sentimentos, não dividia seus sentimentos. Levou uma vida honesta, íntegra, reta a vida inteira. Mas chegou o momento dele se aposentar. Está na hora de aposentar. Falei da parte positiva. Mas essa pessoa passou a vida inteira sem cuidar do corpo. Passou a vida inteira sentado numa cadeira ali, contando seu dinheiro, fazendo suas aplicações todos os dias para ter uma vida honesta, sendo uma pessoa íntegra, reta, porém não cuidou do corpo. Essa pessoa chega aos seus 60 anos de idade, está prestes a se encerrar aí a sua carreira profissional. 3 anos antes de se aposentar, disse assim: bom, quando eu aposentar, eu vou passear, quando eu aposentar, eu vou gastar meu dinheiro, quando eu aposentar, eu vou fazer tudo que eu não fiz em 60 anos, eu vou fazer daqui para diante. Aí, essa pessoa teve nódulo a vida inteira. E foi aquela pessoa assim que recorreu ao Dorflex a vida inteira. Sabe o que pode acontecer com essa pessoa? Um labirinto cancerígeno. Porque o dinheiro dessa pessoa ela vai gastar sim, é verdade. Mas com remédio, plano de saúde. E vai procurar Deus na última instância, porque eu passei a vida toda tranquila, fui à igreja de vez em quando, orei de vez em quando, dei o dízimo de vez em quando. Então, o punho que está falando ali, a representação do punho aqui, ó, é uma pessoa sem identidade. O punho que está falando ali, ó, representa o movimento, a tranquilidade e a simplicidade. Tá, maravilhoso, isso de uma pessoa que tem direção na vida. O punho é esse representante. Veja só, você impõe suas mãos para abençoar pessoas. Você impõe suas mãos para direcionar pessoas. Você executa e aplica gestos para direcionar movimento das pessoas. Por isso que o punho significa isso, movimento. E eu uso muito meu punho para orar, para botar a coluna no lugar. Eu preciso do meu punho para movimentar a coluna, para ela voltar para o lugar, para que a vida daquela pessoa tenha direito de passar por uma reconfiguração. Os quadris, quando eles são acometidos por uma artrose ou uma artrite, essa pessoa pode estar com medo generalizado de ir além das decisões mais importantes. Está querendo dizer, então, que a minha mãe tem artrite e ela é medrosa? Eu não quis dizer nada. Pergunta para ela se isso é verdade. Se ela já teve medo de fazer alguma coisa na vida e isso gerou essa dor nela. Geralmente, todos os pacientes que eu já atendi com o quadril travado já chegam no meu consultório com medo até de mexer. Se você mexer, vai quebrar. Se você mexer, vai rasgar. Se você mexer, você vê a situação está tão feia que eu gasto 20 minutos para convencer a pessoa para me pôr a mão nela. Imagina para convencer uma pessoa dessa a ficar na igreja. Mas tem um próximo membro que ele é complicado.
Porque esse membro, ele mexe com o nosso ego. Esse membro agora, eu até cheguei a falar num vídeo que a Carol postou. Esse membro agora, que é o joelho, tem duas visões só. Ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou irmão de Satanás. Por quê? O joelho representa a teimosia no orgulho, no egocentrismo e no medo. Você sabia que Satanás é medroso? Sabia não? Medroso. E outro ponto, inflexibilidade e esgotamento físico. Quantos irmãos que você conhece na igreja, que depois que alcançaram postos na igreja, você nunca mais viu essa pessoa dobrada dentro da igreja? Quantas vezes você viu pessoas que quando mudaram de cargo dentro da igreja, você nunca mais viu essa pessoa de joelho? Afinal de contas, dentro da igreja, quem é que tem esse direito de não se dobrar mais? Aonde está escrito na palavra de Deus que a gente não precisa mais se dobrar? Vocês podem perceber que tudo começa com movimento e tudo termina com movimento. Tudo começa com movimento e tudo termina com movimento. Tudo começa com movimento e termina com movimento. É sempre assim. Nós temos dificuldade de fazer isso, ó. Essa tem sido a dificuldade dentro da igreja. Só que não é só dentro da igreja, é em qualquer lugar. Afinal de contas, qual é o motivo da sua dor? Qual é a razão de sentir dor? Qual é o motivo de você ter que viver com uma artrite, uma fratura, uma bursite, que é a doença do Lula? A doença do Lula é uma ira reprimida que não acaba. Ira. Bursite significa ira reprimida, ira guardada, ódio guardado. Fratura, pessoa que vive fraturando. 93% dos casos a pessoa já foi extremamente rebelde. Está tentando mudar, mas está difícil. É aquele ser humano que vive caindo na rua. Ela quer ser feliz, mas ela vive caindo. Vive tropicando e acha que é Satanás que está empurrando, mas não é. É o interior da pessoa fermentando 24 horas. Não sei porque fulano falou aquilo comigo. Não sei o que ele está achando que é. E aquilo fica assim, ó. É um demônio interno chamado eu, que fica brigando com a gente o tempo todo e a gente não consegue lidar com ele. Outro ponto, nós vivemos inflamados 24 horas. Medo, pensamentos inflamados e bravo. Igual um leão, igual um bicho. Outro ponto, dor nas articulações. O que significa? Representa mudança nas direções da vida e a sua aceitação. Que gera também na vida da pessoa uma perda de equilíbrio. A pessoa passa a ter pensamentos dispersos, falta de concentração. E vamos para o maior da humanidade, dor ciática. Medo pelo dinheiro e pelo futuro. Pessoas que vivem em estado de premonição o tempo todo. Não a premonição do filme. Diferente. O que será que vai acontecer amanhã? Amados, Deus te deu hoje. Só hoje. Deus não vai te dar o amanhã, que o amanhã é dele, só dele. Não, nenhum homem vai ter esse direito de ter o amanhã. Nem 1 milhão de anos na glória você vai ver o amanhã.
Porque você vai precisar permanecer em conhecer o Senhor. Lá na glória, você ainda vai continuar conhecendo Ele. Você está achando que você vai chegar lá já conhecendo Deus, é isso? Não. Por isso que existe uma perseverança em conhecer. Você precisa perseverar em conhecer. Por isso que a aplicação, ela precisa ser persistente. Se a solução não foi atendida, dobrando, então eu vou me ajoelhar. Se a solução não foi atendida, ajoelhando, então eu vou acabar de deitar. Tem tantos louvores que falam deitar nos braços do Pai. Mas por que muitas das vezes a nossa mente não consegue mudar? Pode perceber, amado, que eu não tive a audácia de passar para o próximo versículo. Porque se não nos apresentarmos perante a Deus da forma que Ele gostaria, como que nós realmente vamos indagar para Deus que nós não conformamos com as coisas desse mundo e que a nossa mente foi realmente transformada? Como? Como que nós vamos provar para Deus que nossa mente foi verdadeiramente transformada? Porque se dentro de mim há uma caixinha que ela ainda existe. E que de volta e meia, minha cabeça dói, minha coluna dói, minhas pernas dói, meu pé está cheio de nódulo. Meu pé está cheio de nódulo. Os anos estão passando e a coisa está piorando, eu estou definhando já. Eu já fiz várias análises médicas, eu já fiz tomografia, ressonância, eu já fiz raio-x, eu já fui em mais de 15 profissionais e nada. Não consigo resolver o meu problema. Sabe por quê? Caixinha dentro da caixinha. Todo mundo já ouviu falar na caixinha de Pandora, não já? A caixa de Pandora, ela ficava dentro de uma caverna. Só que a caixa de Pandora do ser humano, ela fica dentro dele. A caixa de Pandora que fica dentro do crente, essa é mais perigosa do que aquela pessoa que está no mundo. Porque a caixa de Pandora vive com mais 3 dentro. E isso é perigoso. A caixa de Pandora vive com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo dentro. Então se torna mais perigoso, porque Deus não vai adoecer. O Espírito Santo não vai adoecer. Quem vai adoecer é você. É você que vai adoecer. Como é que nós podemos ter a audácia de ler, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, sendo que eu não resolvi o meu problema com o versículo 1 ainda. Eu não saí dele ainda, eu não consigo passar para o 2. Porque no 1 Deus mandou eu apresentar o meu corpo. Sacrifício, santidade e agradabilidade. E Deus ainda disse nesse mesmo texto, nesse mesmo início, tem que ser feito de forma racional. Daí eu passo para o versículo seguinte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E aí eu não vou ler o resto também, porque se eu não conseguir resolver o meu problema com os primeiros, o primeiro versículo eu não passei para o 2. Senão eu vou ter a audácia de passar adiante. E eu ainda não tenho esse direito. Eu já quero receber a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas como você vai viver desse jeito, amado? Com tudo isso aqui pesando todo dia.
mulheres gerando miomas, miomas crescendo cada dia mais e mais. Registros e registros e registros de câncer. Câncer na mama, câncer no ovário, câncer no útero. Enquanto o homem gera ali uma nodulação na região do pulmão, do estômago, do intestino, a mulher gera na mama, gera no estômago, gera no intestino, gera no útero, gera no ovário, nódulo. Você chama de mioma, são nódulos. E com licença da palavra, pequenos lixos de sentimento que fica ali, corroendo como se fosse um parasita, todos os dias. E aí vai lá no oncologista, vai no médico, aí ele vai e raspa, cauteriza, queima, tira. Daí, pouco tempo, aquilo que está nas costas se encarrega de lembrar, vou produzir mais. Porque o sentimento ainda está latente ainda, o registro da vida dessa pessoa ainda está no corpo. Porque a caixinha dentro da caixinha ainda está ali. E você pode viver livre disso tudo. Não nasceu em você. Vem cá. Qual é o seu nome? Raquel. Glória a Deus, Raquel. Raquel, quero te convidar a sentar aqui. Virado para lá. De fato, primeira vez que eu faço isso aqui, né? Porque, na verdade, a minha vida é todos os dias trabalhar com leitura corporal e poder mostrar para pessoas que elas podem ser reconfiguradas todos os dias. Nós temos aqui a Raquel. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Raquel. Você sente algum tipo de dor? Oi? Sinto muitas dores. Muitas dores. Ok, eu não vou te perguntar quais são elas, tá bom? E depois que nós terminarmos essa pequena aplicação, é você que vai dizer quantas dores você tem. Não vou perguntar nada para você. É você que vai falar. Amém? Amém. Amém. Eu não sei se vocês já viram um ajuste na coluna, mas vocês vão ver agora. Ao vivo. Sem fake, sem mentira, sem invenção e sem nada. Eu nunca vi a Raquel na minha vida. Nada. Ok? E nós vamos fazer uma pequena aplicação na vida dela. Você vai, por gentileza, Raquel, você vai deitar de barriga para cima. Ok? Sou assistente de palco. Ok. Você vai virar para mim, virada para cá. Vira Você vai pra... virar de lado, com o rosto virado para mim. Por favor. Isso, para a direita. Coloca essa mão. Vou ver se eu coloco o microfone perto para ver se vocês escutam, tá? Baixa a cabeça. Assim. Dobra essa perna para mim. Vai nada. Vai cair não, filho. Cai não. Eu quero pedir para você respirar fundo. Soltar o ar, por favor. Não, gente, é bom. Calma, não sofre não. Estica essa perna. Agora vamos para o lado de lá.
Estica isso aqui. Estica. Dobra. Respira bem fundo. Solta. Isso. Vira de barriga para cima. É crocante. Ó, você escuta isso aqui. Respira fundo. Solta. Respira fundo. Solta. Direita teve nada. Agora você vai virar de barriga para baixo. Vira. Põe seu braço aqui para baixo, seu pescoço para cá. Quer virar lá de cá? Respira fundo. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta. Agora eu quero que você se assenta virada para cá. Novamente. Assistente. Você já tem filho? Não? Está com vontade? Tô. Muito bem. A sua lombar, ela está muito conchada para frente, impedindo o seu útero de fecundar. Deus ministra a cura na sua vida hoje. Amém, amém. Glória a Deus. Mas eu queria te perguntar se você consegue achar a sua dor. Embora você não tenha direito de achar nada. Não nasceu com ela, né? Mas tenta mexer alguma coisa. Você diz que sente todas as dores. Faz alguma coisa assim esquisita aí, que você não está acostumado a fazer. Sei, abaixa, levanta. Sei, qualquer coisa assim que você sente muita dor, que você fica muito desconfortante. Sente muita dor de cabeça? Sentia, Sinto. né? Não vai sentir mais não também. Amém. Você não tem direito de nada disso. A quiropraxia, pessoal, ela oferece uma oportunidade do corpo voltar a se reconfigurar. Esse pequeno momento que nós fizemos aqui agora, a vida de Deus passou livremente no corpo físico dela. Amém. Porque toda vez que nós falamos do sangue do Cordeiro de Deus, nós precisamos ter muita atenção a respeito disso. Porque o sangue de Jesus, ele sara, mas ele só vai acabar com o seu nódulo quando o sangue verdadeiramente passar. É o que exatamente está acontecendo com a Raquel agora. Amém. Os minutos estão passando e ela vai ficando leve. A Raquel não respirava, a Raquel estava fadigada, ela não me contou isso. Ela estava fadigada, ela estava estressada, ela estava de mau humor. A vida estava começando a ficar difícil, o casamento também não estava bom. Então, mas agora vai estar, ainda vai gerar menino. Amém, glória a Deus. Eu não vou estar aqui para contar, mas para ver, mas eu quero saber quando o neném nascer. Amém? Está se sentindo bem, Raquel? Está se sentindo Muito bem? bem. Graças a Deus. Faz total sentido, gente. Não, pode contar. Só você que pode contar. Não, realmente. Tudo que ele falou é verdade. Eu não vou nem conseguir falar, mas... Eu estava ali sentada pensando e vou confessar uma outra coisa que muitas vezes eu peço a Deus para que Ele me deixe ter uma experiência assim sobrenatural com Ele, porque várias pessoas me falam e eu nunca tive a oportunidade. Recentemente eu vivi isso com meu marido
ele precisou passar por uma cirurgia e ficou mais de 60 dias no hospital. E eu vi Deus já trabalhando ali. E agora veio outra confirmação. Amém. E é tudo para Ele mesmo. Hoje, vindo para cá, eu estava falando com o meu esposo que eu não sei... a gente estava questionando sobre tudo que ele passou. Ele está ali. Vai ter neném! Vai rolar um livramento! 5 meninos. E ele, sem entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido com ele, e eu falei, olha, às vezes Deus não queria nem te tocar, mas tocar as pessoas à sua volta. E eu tenho convicção que eu sou uma delas. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Aqui, pega um homem, então. Glória a Não Deus. tinha no script, não, mas gostei desse negócio. É aquele de O que xadrez vocês ali acham? mesmo. Pode? Sei lá. Vocês Você aceitam mesmo? só um homem aí? Você de xadrez aí. O tempo bonito. aí, pode? As mulheres aqui é que é mulher de novo, né? Elas não respondem. Isso. Glória a Deus. Que aí a gente... Vocês conseguiram entender que quando uma vértebra volta para o lugar, a estrutura volta para o seu lugar de origem, como Deus criou, gerando a oportunidade para o sangue voltar a fluir. E de que sangue que eu estou falando? Do rio de águas vivas. Qual o seu nome, querido? Fernando. Glória a Deus, Fernando. Também não vou te perguntar se você tem nada. Vou chamar Eu outro vou assistente de descobrir. palco. Ó, Agora glória é a Deus, assistente hein? de palco. Senta aqui para mim, por favor. Você trabalha com o quê? A única pergunta que eu vou te fazer. Trabalho com comercial. Sou comercial de vendas. Muito bem. Dirige muito. Não é isso? Verdade. O banco do carro te adora, sim, apaixonado com você. Verdade. Geralmente o motorista tem muita dor na lombar. Geralmente. E no tórax. Então, depois eu queria que você contasse a experiência que você vai ter. Tá? Lembrando o volante todo dia, andando por aí, representando coisas, vendendo coisas, não é isso? É. Glória a Deus. Quero que você tenha a sua experiência também. Vira seu corpo de lado para a igreja, com o rosto virado para lá também. Isso. Só ver a coluna aqui. Está dormindo bem, Fernando? Mais ou menos. Ó, se você não for trabalhar amanhã, você não põe a culpa em mim não, tá? Vira um pouquinho para cá. Sua perna, você vai dobrar ela aqui para mim, dessa forma. Isso. Solta bem o corpo, tá? Respira fundo para mim. Solta. Isso. Vira de barriga para cima. Aqui, ó. Isso. Respira fundo. Solta. Respira fundo. Sim, solta. Respira fundo. Solta. Quebra tudo. Agora vira de barriga para baixo, por favor. Aqui. Respira fundo. Solta. Mais uma vez.
Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta. Rapaz, hein? Essa coluna, ela não estava fora do lugar, não. Ela estava viajante. Agora você vai virar para mim, com o rosto virado para cá. Você vai sentar, por favor. Chega um pouquinho para trás. Entrelaça seus dedos atrás do pescoço. Aqui, ó. Põe a mão aqui assim. Aqui, ó. Me ajuda aí, né? Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Peraí, mas vai falar. Onde chega? Aí mesmo. Aí. Você não está dormindo mesmo, não, né, rapaz? Isso aqui é uma coluna viajante, gente. Ela não estava fora do lugar, não. Ela estava viajando. E aí, me conta. Fiz uma cirurgia de coluna em 2008. É mesmo? E eu tô tendo muito problema com dor na coluna, com hérnia de disco. É mesmo? Já tem um tempo. Dificuldade de abaixar e levantar? De abaixar, de levantar. Nó. Faz isso aí agora, vai. Amarrar o sapato. Ó. Abaixa e levanta. Então, baixar assim, ó. Vai dormir igual um anjinho hoje, hein? Coisa linda, hein? Igual o neném. Glória a Deus. A esposa tá ali, tá com a nenenzinha no colo ali, tá vendo? Luciana. E ela tava doida que eu viesse. Vai lá, Marido vai lá. Eu falei, novo, hein, para, Luciana? para. Ela tá apontando lá, eu falei, para, amor, para. Eu já tinha visto. Ele me chamou. É Deus fazendo assim. Ela falou, ah, entendi. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Às vezes a gente escuta assim, "Ai", mas é um alívio. É um alívio. E é tão interessante como que o nosso corpo fala, né, pastor? Sempre. Eu tive a oportunidade de ir e, no meu caso, eu, desestressando, eu malho. É rápido, mas é intenso. Só que, no meu caso, aconteceu pior. Exatamente. O tratamento da pastora somatizou sobre duas vertentes que nós, seres humanos, vivemos todos os dias. O nosso corpo é consistente de dois lados, o racional e o emocional. Quando uma pessoa trabalha muito, sabe? Muito mesmo assim, geralmente o lado racional ele é muito tomado. Foi a questão da pastora Carol. Eu estou trabalhando já há algumas semanas, já tivemos muitas melhoras, mas o lado racional, volta e meia, porque o volume de tarefas é muito, muito pesado, e o perfil da pastora é esse, racional. E só que existem também pessoas tendenciosas a armazenar mais nódulos do lado esquerdo. E esses nódulos podem afetar o coração, a pessoa pode ser acometida do infarto do miocárdio, porque se enrijeceu demais, não é só porque enrijeceu, é porque o volume de nódulos em toda a região das costas já está exagerado. E se do lado direito, de igual forma for, o volume de nódulos pode levar a pessoa a ter um aneurisma cerebral. Às vezes não é só para você pensar que isso está acontecendo comigo, mas um Dorflex resolve. Deixa eu te falar, vai chegar um tempo que o seu fígado vai rejeitar o Dorflex, vai rejeitar o Tilex, vai rejeitar a morfina. Sabe quem está falando com você? É Deus. Deus falando com você, muda sua mente, muda seu jeito, muda sua forma, faça algo diferente, fale diferente, dialogue diferente. É Deus falando com a gente. Por isso que muitas das vezes nós ficamos tentados em ler o versículo 1º e o 2º de uma vez e já atropelar Deus e já ir lá para qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente acaba matando o primeiro versículo sem se apresentar a Deus do jeito que Ele pediu.
A gente já burla o sistema querendo mudar a mente. Na verdade, quando você lê o segundo, você está falando para Deus, você muda a forma que você me criou, que eu quero é a vitória, eu quero é a glória, eu quero é a fama, eu quero o poder, eu quero o status. Está errado. Nós temos que fazer uma leitura verdadeira do primeiro versículo, trabalhar ele dentro de nós para ver se eu tenho direito de passar para o segundo e terminar de ler ele. Nós temos que avaliar o nosso interior primeiro, ver de qual forma real ele está, daí nós passamos para conversar com Deus. Eu me disponibilizo a mudar a minha mente. Eu me dobro, eu me prostro e me entrego a Ti verdadeiramente. E aí, sim, eu espero em Ti, com a Sua agradabilidade, com a Sua vontade e com a Sua perfeição. Amém. Glória a Deus. Fique de pé aí no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos. Você não vai conversar. Por quê? Você obteve conhecimento. E em cada parte ali que o pastor foi compartilhando, eu não sei, às vezes, aquilo que você se identificou. Ai, eu sinto essa dor. Ou eu tenho sentido isso. Eu tenho tido esse sintoma. Ou esse. Feche os seus olhos. Antes de rejeitar ou justificar os porquês você tem sentido, olha para a cruz. Feche os seus olhos, olha para a cruz. Porque aqui é somente confirmando aquilo que tanto a gente tem trazido por meio da palavra. Às vezes você está recebendo a palavra, mas as mudanças não acontecem. E o seu corpo está gritando. E você é uma carta lida, e está sendo lido isso dentro de você. E você vem aos domingos, e você vem aos cultos, mas as dores continuam, porque nada muda. Olha para o Senhor, olha para essa cruz. É hora de você olhar. Seu tempo. Porque se não houver uma mudança interna, mesmo que pedras venham contra mim, olha para o Senhor. e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vão me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a cantar, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu clamo, Abba, Pai, vem com o teu poder. Eu sei que é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença-me, Senhor, para que eu mude. Eu quero ter saúde física. Eu quero ter saúde espiritual. Eu quero ter saúde emocional. Oh Deus, eu olho, Pai. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, oh, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o quê? Diga aí de novo.
Você continua tendo um autor que já fez tudo. Mesmo que pedras venham contra mim, sejam palavras e com palavras venham muito maior. Maior é aquele que está em mim. Você pode dizer: com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu tomo a batalha, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, nada pode parar o autor da vida. Eu quero que você saia daqui pensando o seguinte: quando existe um artista e ele está fazendo a sua obra, ele imprime naquela obra o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele sente. Então ele está pintando. Aquela obra é o que tem dentro dele. Você é o mordomo do templo. Você é esse artista que Deus deu para cuidar. O que você está imprimindo nessa obra? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Deus nos colocou nesse mundo para que o nome dele seja exaltado, amém? Olha para você, que é essa obra. O que essa obra está mostrando? Mas hoje é tempo de mudar. As pessoas precisam olhar para essa obra e não ver mais dor, não. Porque o que vai estar impresso dentro dela é algo muito profundo. É algo transformador, amém? O Senhor, Ele pode, se nós permitirmos que Ele nos transforme internamente. Olha para a obra que está do seu lado e fala: meu irmão, eu profetizo na sua vida que a partir de hoje a obra da sua história será uma nova obra. Dá um abraço nessa pessoa.